Olá para você que acompanha os canais oficiais da Corte de Contas do Amazonas. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Boletim Semanal. Aqui você fica por dentro de tudo o que foi destaque durante a semana no Tribunal de Contas do Amazonas. E o Pleno do Tribunal de Contas multou o ex-presidente da Câmara Municipal de Beruri, José Roberto do Carmo Cruz, em R$14 mil por falta de transparência no portal institucional. A decisão foi tomada após votação durante a 18ª sessão ordinária do Pleno, que resultou em 3 votos a 2 pela aplicação de multa. Foram favoráveis pela aplicação da multa o conselheiro Fabian Barbosa, relator do processo, e o conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Já os conselheiros Mário de Mello e Yara Lins dos Santos entenderam por dar prazo para que fossem feitas atualizações, mas sem multa. O desempate ficou por conta do presidente Érico Desterro, que optou pela aplicação de multa. Em relatório, o conselheiro Fabian Barbosa mostrou que o gestor não alimentou o site da Câmara de Beruri, com diversos dados obrigatórios de acordo com as leis de responsabilidade fiscal e de acesso à informação, além de ter apresentado ferramentas de pesquisa deficientes. Durante a discussão no plenário, o relator endossou a necessidade de aplicar multa por se tratar de leis que estão em vigor há tempo suficiente. O presidente Érico Desterro convocou a próxima sessão para o dia 31 de maio, às 10 horas da manhã, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do TCE. Com o objetivo de tornar a mão de obra do Tribunal de Contas do Amazonas cada vez mais técnica, o presidente Érico Desterro empossa mais 10 servidores aprovados no último concurso público da Corte. 10 novos servidores assinaram oficialmente o termo de posse nesta quinta-feira no plenário do Tribunal de Contas do Amazonas. A maioria é amazonense, como Gisele Salles, que mirou no objetivo e hoje é concursada de um dos órgãos mais visados por estudantes de concurso público que sonham com a estabilidade profissional. Esse momento representa todo o resultado, anos de estudo para chegar até aqui. Eu queria muito estar aqui, é o órgão do meu estado, então passar no concurso público desse nível aqui realmente é muito gratificante. Igor Monteiro já é familiarizado com a cidade. Veio do Rio de Janeiro, mas é casado com uma amazonense e já morou em Manaus. Agora, com a estabilidade, não precisa mais se despedir da terrinha. Agora voltando para ficar, agora como servidor do Tribunal de Contas, voltando para ficar aqui no estado. Conforme explica o presidente da Corte, Érico Desterro, além do número de vagas previstas no edital, os novos membros dos quadros do TCE Amazonas integravam o cadastro de reserva do certame realizado em 2021. Nós já nomeamos todos aqueles que estavam previstos para serem nomeados pelo edital e hoje estamos aí indo além disso. Então, eu espero que para o tribunal e para a sociedade seja uma excelente aquisição. E o presidente Érico Desterro também recebeu nesta semana o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, André Zogaíbe. O motivo da visita institucional teve como pauta parcerias e tags, termos de ajustamento de gestão firmados entre a universidade e o TCE Amazonas para contratação e renovação do quadro de professores para unidades da Universidade do Estado do Amazonas que realizam cursos especiais no interior do estado. A gente precisa discutir os termos em que a universidade vem contratando os professores temporários, falar da questão dos concursos que a gente tem planejado para executar a partir do ano de 2023. Também tratamos de parcerias com o Tribunal de Contas no que pertine à pós-graduação, para que nós estejamos alinhados institucionalmente com a universidade e que nós consigamos promover cursos de especialização nas mais diversas áreas. Na realidade, há um termo de ajustamento de gestão que envolve a Universidade do Estado do Amazonas e um problema que é pertinente à atuação dela, que é a contratação de professores para o interior do estado. Então, o propósito dele foi este, conosco, e nós vamos examinar a questão. A Corte de Contas do Amazonas inova mais uma vez e implanta programa de integridade. O lançamento oficial do sistema foi no auditório da Corte, com a presença dos conselheiros, auditores e dos procuradores do MPC, Ministério Público de Contas, além de mais de 80 gestores do TCE que participaram do primeiro treinamento para a implementação do sistema.
O objetivo é criar uma cultura organizacional voltada para boas práticas. A integridade e o compliance, eles já estão há muito tempo na iniciativa privada, já é uma realidade. As empresas privadas que estão ali em referência no mercado são aquelas que já implementaram uma política de compliance. Nos inspiramos na iniciativa privada e juntamente com reuniões lá com instituições em São Paulo, que já estão estudando o compliance e a integridade no setor público, foi que identificamos essas empresas e aí decidimos adotar essa consultoria para que a gente possa ter um programa efetivo na nossa instituição. Tudo idealizado pelo conselheiro-presidente Érico Desterro, que entende a importância do sistema de integridade no serviço público. Hoje, o tribunal começa essa jornada, vai construir esse sistema de integridade conversando com os atores internos e externos e, acredito, é um exemplo a ser seguido por todas as organizações públicas e, evidentemente, por todos os parceiros que trabalham com a administração pública. O professor pós-doutor Rodrigo Pironti, com vasta experiência em compliance e integridade no setor privado, foi um dos palestrantes. O Tribunal de Contas dá um salto evolutivo, né, e consegue ganhos de eficiência em integridade porque vai sistematizar a sua cultura ética em relação a vários procedimentos. O programa de integridade faz com que a própria sociedade veja não só mais transparência, mas fortalece algo que é fundamental e que constitucionalmente é inclusive um dos objetivos, um dos parâmetros constitucionais, que é o próprio controle social. O advogado e professor Daniel Lança também palestrou sobre a importância da educação em um sistema de integridade e compliance, com destaque para uma cultura anticorrupção. Quando a gente fala em integridade e em ética, não são só sobre controle, sobre ferramentas, sobre burocracia, é sobre cultura. E para a gente criar cultura, a gente precisa de educação. Então, é muito importante, e esse é o tom do evento, a gente falar sobre assuntos que por vezes são difíceis, como corrupção, como fraude, são palavras pesadas, mas mais do que isso, da gente falar sobre a maneira como a gente gostaria que as pessoas se comportassem, sobre ética, sobre integridade, sobre honestidade, sobre fazer o que é certo. Então a ideia é que a gente construir um processo de longo prazo para a criação de uma cultura de integridade. Acadêmicos do curso de Direito de uma universidade da rede privada da capital visitaram o Tribunal de Contas do Amazonas em um intercâmbio de informações entre experientes servidores da Corte e eles, que ainda estão na universidade, mas com o que aprenderam sobre a Corte de Contas, vão levar um diferencial para o mercado de trabalho. Essa foi a primeira visita guiada promovida pela Escola de Contas Públicas do Tribunal. Na ocasião, os servidores apresentaram a corte aos 45 graduandos e calouros da Faculdade Estácio de Sá. Essa visita técnica que nós estamos fazendo hoje é de suma importância por conta do conhecimento agregado, né? A gente teve uma palestra muito boa com o auditor para a gente ter um conhecimento de como o TCE funciona, como que ele atua. E era esse mesmo objetivo, apresentar os trabalhos da Corte no que tange o controle externo, área de interesse de todo estudante de Direito, como explica a advogada e professora da turma. Eu tenho certeza que esse é um primeiro passo para que eles possam buscar se aproximar mais do Tribunal de Contas, assim mesmo também como desenvolver interesse por estágios, prestar concursos públicos, até mesmo atuar no campo profissional como advogados. A atividade foi supervisionada e coordenada pela diretora-geral da Escola de Contas Públicas, Solange Ribeiro, dentro da proposta da escola, que é o braço pedagógico do TCE Amazonas. Essa parceria é uma forma de aproximar o nosso tribunal e as instituições de ensino superior, para que eles possam ter mais essa possibilidade de atuação profissional. Para o auditor Luiz Henrique Mendes, que palestrou sobre o Tribunal de Contas e a atuação do operador do direito como servidor ou causídio junto ao órgão de controle, ter uma ponte entre faculdades e órgãos públicos é uma forma de abrir para a sociedade o que rege as diretrizes do Estado e a aplicação das leis. É de suma importância esse tipo de iniciativa da Escola de Contas, de levar esse conhecimento, né, à sociedade e aqui principalmente para alunos do curso de Direito, né, abrindo novos horizontes para eles de atuação, né? Foi um prazer.
E nesta sexta-feira, o programa Falando de Contas teve como entrevistado o conselheiro Fabian Barbosa, que falou sobre a sua trajetória profissional e à frente de cargos públicos, como na Secretaria de Educação do Estado, um desafio no pico da pandemia. Os detalhes você confere nas principais plataformas de streaming do Tribunal de Contas do Amazonas. Está imperdível, vale a pena conferir, viu? E assim nós terminamos mais um boletim semanal, mas continue conosco pelas redes sociais, no portal de notícias e sintonizando em 105.5 todas as sextas-feiras ao vivo no programa Falando de Contas, às 9 da manhã. Até a nossa próxima edição. Tchau!